A mulher é sempre uma força muito importante nas lutas do PT. Seja em governos, no parlamento, nos movimentos sociais ou na linha de frente de programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni. Precisamos que as mulheres participem ainda mais da política. É assim que faremos um Brasil mais justo e acolhedor. Vem com a gente, vamos juntas reconstruir o Brasil. Nesta semana, no TV Elas por Elas Formação, recebemos a economista e professora da Unicamp, Marilane Teixeira. Ela irá falar sobre trabalho. Na aula de hoje, o tema é o direito ao trabalho. Olá, eu sou a Marilane Teixeira, sou economista, sou professora e pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Unicamp. Hoje nós vamos tratar nessa aula do tema do direito ao trabalho. Cada vez mais, em nossas sociedades, a gente tem consolidado o entendimento de que o trabalho ele é central para a vida das pessoas, e o trabalho também define, em grande medida, a forma como a sociedade se organiza, se estrutura, e que projeto de sociedade nós queremos, a partir das formas como as pessoas se inserem no trabalho, dos trabalhos que estão disponíveis, para serem ocupados. E, neste último período, nós vivemos uma verdadeira crise do trabalho, uma crise em todas as dimensões e que, inclusive, além de invadir todas as nossas esferas, vida, também é uma crise que afeta não somente o trabalho urbano, nas grandes cidades, mas também no campo, nas florestas e, sobretudo, em relação às mulheres. Nós já conversamos sobre isso em outros momentos, identificando o quanto as mulheres, sobretudo as mulheres negras, são muito mais afetadas na nossa sociedade quando o tema é o acesso ao trabalho. É como se as mulheres não tivessem direito ao trabalho. É como se o lugar das mulheres, na sociedade fosse o lugar da casa, da família unicamente, a tarefa dos cuidados, dos afazeres domésticos. E que, portanto, o mundo do trabalho é um espaço que foi feito para ser ocupado apenas pelos homens. Contudo, quando a gente olha a nossa história, a gente recupera como ao longo da formação da nossa sociedade, homens e mulheres foram se inserindo em diferentes formas de trabalho. Nós vemos que as mulheres, especialmente as mulheres negras, sempre estiveram lá, principalmente nos trabalhos mais precários, nos trabalhos que foram sendo invisibilizados ao longo da história, na medida em que as sociedades foram se modernizando, se estruturando, oferecendo, inclusive, trabalhos mais valorizados, mais reconhecidos, mais bem remunerados. Aquele trabalho dedicado à saúde, à educação, aos cuidados, eles foram sendo apagados, da nossa história, da nossa formação, e foram sendo considerados como trabalhos que fazem parte da própria condição das mulheres, como se as mulheres tivessem nascido
tem um dom natural para realizar esses trabalhos e mais, realizá-los de forma altruísta, como se fosse natural, parte da sua formação, né? E, portanto, o fato de serem, quando são realizados no espaço produtivo de mercado, são pouco reconhecidos e pouco valorizados, né? Mas nós também estamos vivendo uma outra dimensão dessa crise que se expressa na falta de trabalho. As sociedades, principalmente as sociedades capitalistas, elas são incapazes de gerar emprego, né, gerar trabalho para todas as pessoas que necessitam, né, de trabalho para viver. E em nossas sociedades, a gente se convive com um número enorme, né, de pessoas, homens e mulheres, jovens, fora da força de trabalho. E isso é mais acentuado ainda quando a gente se refere às mulheres, né, principalmente às mulheres negras. E aí os dados, eles são muito claros, né, são muito visíveis, né, nesse sentido. As taxas de desemprego, por exemplo, elas são muito maiores entre as mulheres, mesmo nos momentos em que a economia conseguiu manter uma taxa de crescimento alta, absorvendo pessoas que estavam, né, na condição de desempregadas, mas isso se acentuou muito nessa última década, principalmente a partir de 2016, em que o desemprego no Brasil mais do que dobrou, né? Nós, em 2014, mais ou menos, final de 2014, nós tínhamos uma taxa de desemprego que estava em torno de 6,5%, e essa taxa duplicou, né, nesse último ano. E quando se olha os dados, né, então, o que são essas pessoas que estão desempregadas? É isso, são homens, mulheres, jovens, pessoas mais idosas, mas que ainda continuam no mercado de trabalho, procurando trabalho, porque não conseguiram ter acesso a um benefício, né, da Previdência Social, mas, sobretudo, são as mulheres. As mulheres representam mais de 60% das pessoas desempregadas. Mas isso naquelas que se declaram, de fato, como desempregadas, porque tem uma grande quantidade, principalmente de mulheres, muito mais mulheres do que homens, que gostariam de estar trabalhando, que gostariam de estar inseridas numa atividade remunerada, mas que não conseguem se desvencilhar das suas tarefas domésticas, das suas responsabilidades com a reprodução da vida, né? Que é as tarefas de cuidado, as tarefas, muitas vezes, com uma pessoa enferma, com uma pessoa idosa, ou, principalmente, com uma criança. E isso decorre de uma ausência, né, de um vácuo, de um vazio que se formou nesses últimos anos em termos de oferta de políticas públicas, né? O que a gente chama da infraestrutura social, na área de cuidados, educação, saúde, né? E o fato de o Estado não prover essas políticas, elas vão sobrecarregar sobremaneira as mulheres, porque vão ser as mulheres que vão ter que lidar com essa falta de ausência de Estado e de política pública, né? E o trabalho, ela deve ser um direito para todas as pessoas,
nós não podemos aceitar, nós não podemos admitir que as sociedades, que o Estado não possa e não garanta o acesso ao emprego para todas as pessoas que desejam, precisam trabalhar, não só para garantir uma renda, para garantir a sua autonomia econômica, mas também como uma fonte de realização, como uma fonte de inspiração, uma possibilidade das pessoas, principalmente as mulheres, de poder se dedicar a uma atividade, a uma ocupação que possa, inclusive, além de tudo, além de ser uma fonte de realização e de inspiração, de ser útil para a sociedade. E portanto, nós precisamos lutar, nós precisamos reivindicar esse direito. Não só as mulheres que estão nas cidades, nos espaços urbanos, nas comunidades, mas também as trabalhadoras do campo e da floresta, que estão cada dia tendo o seu direito ao trabalho sendo retirado delas pelo avanço do agronegócio, pelo avanço da mineração, pelo avanço da exploração dos nossos recursos naturais. Nós temos que repensar o modelo de sociedade que nós queremos viver e dar um basta nesse modelo de sociedade que não interessa porque não garante o futuro para a nossa população, para as pessoas e nem para as gerações futuras. Nós temos que pensar um modelo de sociedade que seja capaz de mudar a forma como a estrutura produtiva está organizada. Hoje, a decisão sobre o que vai produzir, como produzir, para quem produzir, que tipo de bens e serviços vão ser colocados à disposição da sociedade, é iniciativa privada, das grandes corporações, das empresas, do agronegócio, que define que vai produzir soja ao invés de arroz, feijão, hortifrutigranjeiros, porque é mais rentável, porque garante uma lucratividade maior para os seus negócios, um retorno maior, ou nos grandes centros urbanos, na indústria, produzir transporte individual ao invés de transporte coletivo. Essas são decisões privadas, e elas atendem, evidentemente, os interesses das grandes corporações, dos grandes negócios, mas não necessariamente os interesses da sociedade, e principalmente daquelas pessoas que são mais afetadas diretamente por essas decisões sobre o que produzir e como produzir, para quem produzir. Então, nós precisamos retomar uma discussão sobre a capacidade do Estado, das políticas públicas, com a participação social, com a participação da sociedade, de interferir, de poder, de alguma maneira, coordenar esses processos, em relação a o que é útil e o que faz sentido, em termos de produção de bens e riqueza para a sociedade e que, ao mesmo tempo, garanta o acesso ao emprego. Vou dar um exemplo muito simples, que são os gastos, por exemplo, com infraestrutura social, que podem ser coordenados pelo Estado, como ampliação, por exemplo, da rede de escolas, sistema de saúde, assistência, creches. Porque investir
na infraestrutura social, ela, por um lado, abre empregos, postos de trabalho em áreas que são, inclusive, tradicionalmente ocupadas por mulheres, e isso ajuda a impulsionar o emprego entre as mulheres, mas também contribui para, de alguma maneira, liberar as mulheres da sobrecarga do trabalho que elas realizam no âmbito das famílias para poderem buscar trabalho de forma mais livre, que não tenha que aceitar qualquer tipo de trabalho, muitas vezes com baixa remuneração, sem direitos, precário, em tempo parcial, porque é a única maneira que elas encontram de compatibilizar o trabalho de cuidados com a casa, a família, e um trabalho remunerado. Então, todas as pessoas, especialmente as mulheres, têm que ter assegurado o seu direito ao trabalho. E, para isso, nós precisamos de mais Estado e nós precisamos de mais políticas públicas para transformar verdadeiramente a nossa sociedade. Agora, junto a isso, tem outras medidas importantes que eu vou falar nas próximas aulas, que diz respeito à necessidade de também, vamos dizer, pensar a jornada de trabalho como um fator essencial e fundamental, a partir da redução da jornada, para gerar mais empregos, para poder incorporar mais pessoas no mercado de trabalho. E também vou tratar da necessidade de que, além da gente, vamos dizer, garantir mais empregos e assegurar que todas as pessoas, principalmente as mulheres, possam encontrar um emprego, que esse emprego seja digno, que esse emprego seja assegurado seus direitos essenciais, fundamentais, que estão lá escritos, tanto na Constituição Federal, quanto na consolidação das leis do trabalho, que não é qualquer trabalho, tem que ser um trabalho que assegure minimamente direitos essenciais e fundamentais para que as pessoas também possam, e principalmente as mulheres, se sentirem mais seguras, protegidas, nos momentos, inclusive, de maior adversidade. Bom, mas nós seguiremos com essa discussão nas próximas aulas. Bom. Que futuro nós queremos para nós, mulheres, para os nossos filhos, para as nossas comunidades, para o nosso país? Olá a todos, todas e todes. Meu nome é Isadora Brandão, eu sou defensora pública do Estado de São Paulo e coordenadora em exercício do Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial. Em nossa aula, eu vou abordar alguns elementos, algumas informações que foram discutidas por mim na minha dissertação de mestrado, intitulada Da Invisibilização ao Reconhecimento Institucional, Limites da Proteção Jurídica das Trabalhadoras Domésticas. Essa dissertação foi defendida no ano de 2016, na Universidade de São Paulo, e posteriormente foi publicada pela editora Letramento. Em nossa primeira aula, nós vamos trazer um pouco do panorama do emprego doméstico no Brasil, a partir de alguns dados. Nós vamos falar também sobre qual é a importância do trabalho doméstico para o bem-viver. Vamos abordar de que maneira o trabalho doméstico se situa nas interseções de gênero, raça e classe. E vamos, por fim, falar um pouquinho da história de luta das trabalhadoras domésticas no Brasil e do
exemplo pioneiro e da luta pioneira de Dona Laudelina de Campos Melo. Bom, panorama do emprego doméstico em dados. Do que a gente está falando quando a gente está falando em emprego doméstico? Qual é a magnitude, né, dessa realidade em nosso país, na América Latina e no mundo? A OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, em 2013, estimou em mais de 67 milhões o número de trabalhadores domésticos em todo o globo. Deste total, 80%, ou cerca de 55% deste total, ou melhor, 55 milhões deste total são mulheres. Então, dos 67 milhões de trabalhadores domésticos no mundo, 80% são mulheres, o que equivale a um contingente de 55 milhões de trabalhadoras, indicando que a gente está falando de uma força de trabalho majoritariamente feminina. O trabalho doméstico é a mais importante fonte de emprego para as mulheres na região da América Latina e Caribe. Então, 27% da ocupação feminina nesta região é representada pelo trabalho doméstico. Além disso, é preciso a gente destacar também que o trabalho doméstico é uma das ocupações com níveis de remuneração mais baixos no mundo, com médias de salário abaixo da metade do salário médio vigente no mercado de trabalho. O trabalho doméstico representa, por esses fatores, o núcleo duro do déficit de trabalho decente no Brasil e no mundo. Ou seja, muitas das ocorrências, né, no mundo do trabalho que se distanciam desse paradigma de trabalho decente que a OIT estabeleceu, ele é representado pelo trabalho doméstico. No Brasil, em 2016, nós tínhamos 6,1 milhões de trabalhadoras domésticas, de trabalhadores domésticos, dos quais 92% eram mulheres. Destas, apenas 42% contribuem para a Previdência Social, 32% possuem carteira de trabalho assinada e 4% apenas é sindicalizada. Em 2015, 88,7% dos trabalhadores domésticos entre 10 e 17 anos no Brasil eram meninas e 71% eram negras. Então, nós estamos falando de um trabalho realizado majoritariamente por mulheres, por meninas e por mulheres negras. E nós estamos falando de um trabalho, né, que, na maior parte dos casos, ao redor do globo, inclusive no Brasil, é realizado de maneira precária, é realizado associado a um baixo nível de reconhecimento de direitos trabalhistas, a não adesão à Previdência Social, a não acesso aos instrumentos de proteção social e por aí vai. O trabalho doméstico, ele é uma das ocupações mais antigas e importantes do Brasil e está ligado fortemente à nossa história escravista e colonialista. Tanto por isso é que boa parte, né, das mulheres que desempenham esse trabalho é composta por mulheres negras. Ele é realizado em condições de informalidade, muitas vezes sem carteira assinada. Inclusive, em nosso país, apenas 1/3 das trabalhadoras domésticas possui carteira assinada. Essa ausência de registro em carteira acaba afastando a incidência de direitos e obrigações previstas na legislação nacional. De modo que, como já dito, muitas mulheres lidam com um cotidiano marcado pela subremuneração, por longas jornadas de trabalho, pela ausência de descanso semanal remunerado, pela falta de proteção social, por más condições de vida
e descumprimento das normas trabalhistas. A recomendação 204 da Organização Internacional do Trabalho reconhece que as pessoas que ingressam no mercado informal, como é o caso das trabalhadoras domésticas, não fazem por escolha, e sim como consequência da falta de oportunidades na economia formal, e porque, na maioria das vezes, carecem de outros meios de sustento. A ausência de formalidade no vínculo empregatício é um obstáculo à garantia de direitos trabalhistas e à proteção social. A transição de uma economia informal para uma economia formal é essencial para se desenvolver, para um desenvolvimento includente e para tornar efetivo o trabalho decente para todos e todas. Qual a importância do trabalho doméstico para a sociedade? Qual a importância do trabalho doméstico para o bem viver? O trabalho doméstico, ele é de fundamental importância para nós, para a sociedade como um todo. Ele é essencial para o bem viver porque ele se destina à satisfação de necessidades humanas básicas, primárias, elementares. Então, é o trabalho doméstico que assegura a limpeza da casa, a higiene dos membros da família, a aquisição de alimentos, o preparo de refeições, a educação das crianças, as atividades de gestão e organização do funcionamento do lar. O trabalho doméstico também abarca as atividades sexuais, os afetos que são imprimidos na construção de relações familiares, o fornecimento de segurança psicológica aos membros familiares e o fomento ao estabelecimento de vínculos com a comunidade. Então, é um trabalho essencial, né, para a satisfação de necessidades humanas básicas. Mas, além disso, ele é também de fundamental importância para o bom funcionamento da economia, porque é ele quem garante a produção e a reprodução da força de trabalho, que é, por sinal, essencial para o modo de produção capitalista, né? Então, o trabalho doméstico é o que garante esse fornecimento contínuo de força de trabalho que vai ser empregada no mercado de trabalho formal e que vai ser essencial para o funcionamento de toda a engrenagem capitalista. Para a gente ter uma ideia da importância desse trabalho, eu convido a vocês a imaginarem o que aconteceria se fosse decretada uma greve geral, mundial, de empregadas domésticas e trabalhadoras domésticas e donas de casa. Como isso afetaria o funcionamento da sociedade e da economia? O trabalhador, provavelmente, ele não conseguiria ir trabalhar dia após dia se ele não estiver alimentado, se ele não possuir roupas limpas, se ele não tiver com quem deixar os seus filhos durante a jornada de trabalho. Então, a gente está falando de um trabalho que realmente tem uma importância fundamental para a sociedade, para o bem viver, para o funcionamento da economia, mas, apesar disso, as marcas do trabalho doméstico, o que caracteriza o trabalho doméstico e o emprego doméstico em nosso país, são a invisibilidade e a desvalorização. Nesta primeira aula, a professora Marilane Teixeira falou sobre o direito ao trabalho. E amanhã ela continua conosco, falando sobre a necessidade de termos direito ao tempo livre. Reveja esta e outras aulas da playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.